O senhor me pergunta sobre Angico. Tem dias que eu queria esquecer, mas tem dias que só o que eu quero é lembrar. É estranho, não é? A memória da gente é uma coisa danada. Eu era o candeeiro. Não o primeiro com esse nome no cangaço, mas fui o último a carregar ele. Virgulino gostava de dizer que eu tinha luz nos olhos mesmo quando a noite caía. Hoje, com quase 90 anos nas costas, tenho mais sombra que claridade. Mas o que passou, passou diante desses olhos, e ninguém pode tirar isso de mim. Já contei essa história tantas vezes dentro da minha cabeça que às vezes não sei mais o que é lembrança verdadeira e o que é coisa que eu mesmo inventei para dar sentido. Mas o sangue eu nunca inventei. Esse é real demais. Faz 67 anos, julho de 1938. O mundo já era outro, mas nós vivíamos como se o tempo não tivesse passado. Éramos os últimos de uma raça, como dizia o próprio capitão. Eu tinha 20 e poucos anos, uma Winchester nas costas, 2 punhais na cintura e o chapéu de couro que ganhei do próprio Lampião quando completei 5 anos de bando. Os dias antes... O senhor quer saber como eram os dias antes. Tinha algo estranho no ar, pode acreditar. Uma tensão que não era normal, mesmo para nós que vivíamos sempre em alerta. Angico não era um lugar que a gente gostava. Era um ponto de parada, não um esconderijo certo. Mas o capitão insistiu que ficássemos. Maria Bonita andava com a saúde meio ruim, e ele dizia que ela precisava de descanso. A gente fica só mais uma semana, foi o que ele disse. Os mais antigos do bando se olharam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Corisco, que nem estava com a gente, tinha se separado do bando uns meses antes. Tinha mandado recado por um cabra de confiança. O cerco está fechando, capitão. As volantes estão por toda parte. Lampião leu o bilhete, queimou e cuspiu nas cinzas. Corisco está ficando medroso. Foi só o que disse. Dadá, que era mulher de Corisco, discutiu com Maria Bonita na tarde anterior. A gente não devia ficar aqui, ouvi ela dizer. Tem muita gente sabendo que estamos em Angico. Maria respondeu qualquer coisa que não pude escutar, mas o rosto dela estava tenso. Ela sempre sabia quando Virgulino estava sendo teimoso demais. Naqueles últimos dias, tinha uma inquietação que não era normal. Zé Sereno vivia olhando por cima do ombro. Mergulhão não dormia direito. Ficava acordado olhando para o escuro. Gato, que era um dos mais jovens, veio me dizer que tinha sonhado com sangue escorrendo das árvores. Eu não liguei muito. Sonho é sonho. Mas depois fiquei pensando que talvez devesse ter dado mais atenção. A rotina era sempre a mesma. Acordar com o dia ainda escuro, comer um pouco de carne seca, farinha e rapadura. Lampião checava as armas, mandava 2 homens vigiarem os arredores, enquanto o resto de nós tratava dos afazeres. As mulheres, Maria Bonita, Enedina, Dulce e as outras, ficavam juntas, conversando baixo. Os homens reparavam as alpercatas, limpavam as armas, jogavam baralho ou discutiam sobre onde ir depois. O capitão andava nervoso. Não era o nervoso comum dele, que vinha e ia como uma trovoada de verão. Era um nervoso quieto, pensativo. Ele passava horas limpando o rifle ou olhando um mapa velho, riscando caminhos com um pedaço de carvão. Candeeiro, me chamou ele na tarde do dia 27. Você acha que estamos seguros aqui? Foi a única vez que ele me perguntou algo assim. Não era do feitio dele consultar os comandados sobre decisões importantes. Hesitei antes de responder. Se o senhor acha que sim, capitão, então estamos. Ele me olhou com aquele olho bom dele. O outro já tinha perdido há muito tempo. E balançou a cabeça. Não foi isso que perguntei. Não acho que estamos seguros aqui, respondi finalmente. Tem muita gente indo e vindo. O último coiteiro que trouxe mantimento ficou olhando demais para os nossos rifles, e os cachorros latiram 3 noites seguidas. Lampião ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Depois de um tempo, falou baixinho, mais para ele mesmo que para mim.
Mas Maria não aguenta mais jornada longa agora. Naquela noite teve festa pequena. Não era costume nosso chamar a atenção assim, mas o capitão tirou a sanfona e tocou umas modas. Maria Bonita cantou, com aquela voz dela que parecia mais moça do que era. Lembro dela assim, sentada perto do fogo, o rosto iluminado, cantando Mulher Rendeira, enquanto o Lampião acompanhava. Alguns beberam cachaça. Eu não, nunca gostei. Preferia ficar alerta. Foi quando o mergulhão chegou perto de mim e cochichou. Sabe por que o capitão está fazendo isso? Parece que está se despedindo. Despedindo de quê? Perguntei. De tudo, ele respondeu, e se afastou sem dizer mais nada. Dormi mal naquela noite. Sonhei com minha mãe, que já tinha morrido há anos. Ela apareceu me chamando para entrar em casa, dizendo que ia chover forte. No sonho, eu olhava para o céu e só via estrelas, nem uma nuvem. Não tem chuva vindo não, mãe, eu dizia. E ela insistia. Tem sim, meu filho, e não é água que vai cair do céu. Acordei suando frio bem antes do amanhecer. Perto de mim, Gato também estava acordado, olhando para o teto de palha do rancho. Também não consegue dormir? Perguntei. Tô com um peso no peito, ele respondeu. Como se algo ruim tivesse para acontecer. É só o vento de julho, tentei tranquilizar, mas nem eu acreditava nisso. No dia 28, o sol nasceu vermelho como sangue. Maria Bonita comentou que era mau agouro, e Lampião ralhou com ela, dizendo que isso era conversa de gente medrosa. Mas vi quando ele olhou para o céu e fez o sinal da cruz escondido. Durante o dia, preparamos a comida, limpamos as armas, como sempre. Lampião mandou 2 homens até a cidade mais próxima para saber se tinha movimento de volante. Voltaram dizendo que estava tudo calmo. Muito calmo. Calmo demais, disse Luiz Pedro, que era dos mais experientes. É assim antes da tempestade. Lampião não respondeu, mas passou o resto da tarde conferindo cada rifle, cada revólver, contando as munições. Ele tinha um bornal de couro, onde guardava um dinheiro e algumas joias que tinha tomado ao longo dos anos. Vi, quando ele entregou a Maria Bonita, um medalhão de ouro e disse algo no ouvido dela que a fez chorar. À noite, jantamos em silêncio. O capitão não tocou sanfona. Estava sério, pensativo. De repente ele falou, amanhã a gente levanta acampamento, vamos para o raso da Catarina. Alguns suspiraram aliviados. O raso era um lugar que conhecíamos bem, cheio de esconderijos e passagens que só nós sabíamos. Já não era sem tempo, murmurou o mergulhão ao meu lado. Fomos dormir cedo. O plano era partir antes do sol nascer. Eu me deitei perto da entrada do rancho principal, com meu rifle ao lado. Peguei no sono pensando na jornada que faríamos no outro dia, nas provisões que teríamos que carregar. O sono veio pesado, mas não durou muito. Foi o latido dos cachorros que me acordou primeiro. Um latido diferente, desesperado. Abri os olhos no escuro e soube na mesma hora. Eles tinham chegado. O primeiro tiro veio de longe, mas logo parecia que o mundo inteiro estava explodindo. Volante! Volante! Alguém gritou, e foi como se um formigueiro fosse mexido com vara. Todo mundo se levantou num pulo, agarrando armas, correndo para a posição. Lampião surgiu na porta do rancho dele já atirando. Cerca eles pelo lado! Não deixa eles chegarem ao rio! Ele gritou. Eu corri para o lado direito do acampamento, onde tinha umas árvores que davam cobertura. Os tiros vinham de todo lado. A Volante tinha cercado o acampamento completamente. Nunca tinha visto tantos homens juntos, nem tanto fogo cruzado. A escuridão estava cortada pelos clarões dos tiros, e no meio da fumaça e da gritaria era difícil saber quem era quem. Vi quando Zé Sereno caiu, atingido na perna. Arrastei ele para trás de uma árvore e continuei atirando. Minha Winchester disparou até esquentar na minha mão. Recarreguei tantas vezes que perdi a conta. No meio da confusão, ouvi o grito de Maria Bonita.
Um grito que gelou meu sangue. Olhei na direção do rancho principal e vi ela sendo arrastada por Lampião, que tentava protegê-la com o próprio corpo enquanto atirava. "Pro rio! Vamos pro rio!" gritou o capitão, mas não tinha como. Estávamos cercados e eles eram muitos, muitos demais. Foi quando uma rajada de tiros atingiu o rancho onde estávamos. Vi Lampião cambalear, ainda segurando Maria Bonita, que já parecia ferida. Ele ainda conseguiu atirar mais algumas vezes antes de cair de joelhos. Tentei correr até eles, mas uma bala passou raspando minha cabeça e outra pegou de cheio no meu ombro. Caí no chão, o mundo girando. A última vez que vi Virgulino Ferreira, o Lampião, ele estava ajoelhado, abraçando Maria Bonita, ambos já banhados em sangue, enquanto as balas continuavam chovendo ao redor deles. Mergulhão me puxou pelo braço bom. "Vem, não tem mais o que fazer aqui." "Mas o capitão..." Tentei argumentar. "Tá morto, tão tudo morto." Ele gritou no meu ouvido. "Se não correr agora, vai morrer também." E assim foi que eu fugi. Com um buraco no ombro, arrastado por Mergulhão, a gente se embrenhou na caatinga escura. Corremos como bichos acuados, ouvindo os tiros e os gritos ficando para trás. Corremos até não poder mais, até cair de exaustão numa baixada entre pedras. Éramos 5 sobreviventes. Eu, Mergulhão, Gato, uma das mulheres e Nassinha. E Volta Seca, que tinha sumido durante o tiroteio e nos encontrou depois com um corte feio na testa, mas ainda vivo. Passamos o resto daquela noite escondidos, tremendo de frio e medo. Ninguém dizia nada. O que tinha para dizer? O mundo tinha acabado ali, em Angico. Quando clareou o dia, Volta Seca se aventurou a voltar, rastejando pela caatinga, para ver o que tinha acontecido. Voltou horas depois, com o rosto mais branco que papel. "Mataram todos", ele disse, a voz mal saindo. "Cortaram as cabeças do capitão, de Maria e de mais uns 8 ou 9. E Nassinha começou a chorar baixinho, com a mão na boca para não fazer barulho. Mergulhão virou de costas e ficou olhando para o nada. Gato vomitou ali mesmo onde estava sentado. Eu só fiquei quieto, sentindo o sangue do ferimento grudar na camisa. Uma parte de mim tinha morrido lá também. "E as cabeças?" perguntei finalmente. "Levaram. Ouvi eles dizendo que vão levar para mostrar em Piranhas e depois para a capital." Senti uma raiva tão grande que pensei que ia explodir. Não bastava matar, tinham que humilhar também. Tinham que exibir como troféu a cabeça do homem mais temido do sertão. "Vamos atrás deles", disse, já me levantando. Volta Seca me segurou pelo braço bom. "Tá doido? São mais de 50 homens." E a volante chamou reforço. "O sertão tá fervendo de soldado." Ele tinha razão, e eu sabia disso, mas a raiva não queria saber de razão. No fim, decidimos nos separar. Era mais seguro assim. Cada um tomaria um rumo diferente e quem sobrevivesse, sobreviveu. Antes de nos separarmos, Mergulhão me deu um abraço forte e disse: "A gente se encontra no outro lado, irmão." Nunca mais vi nenhum deles. Soube depois que Volta Seca foi preso anos mais tarde. Os outros, só Deus sabe. "O senhor me pergunta como consegui escapar." "Ah, foi um sofrimento só. Caminhei dias pela caatinga, comendo o que encontrava, bebendo orvalho das folhas de manhã cedo. O ferimento infeccionou e a febre quase me levou. Se não fosse uma família de retirantes que me encontrou caído perto de um riacho seco, eu tinha morrido ali mesmo. A mulher era rezadeira, limpou meu ferimento com ervas, costurou com agulha que ela usava para costurar roupa. O marido queria me entregar. O sertão todo estava atrás dos sobreviventes do bando. Mas ela não deixou. "Um homem na situação dele já está pagando seus pecados em vida", disse ela. E me deixaram ficar até que pudesse andar de novo. Quando melhorei, dei para eles o pouco ouro que tinha escondido nas costuras da roupa. Não valia muito, mas para eles foi uma fortuna. Segui viagem para o Ceará, onde tinha parentes distantes. Nunca mais usei o nome de Candeeiro.
Virei José da Silva, um entre tantos. Deixei a barba crescer, o cabelo ficar grisalho antes da hora. Ninguém mais reconheceria em mim o cangaceiro que fui. Casei, tive filhos, depois netos. Trabalhei na roça, depois como tropeiro, mais tarde como vigia numa fazenda. Uma vida comum, dessas que ninguém nota. Mas toda noite, quando fechava os olhos, voltava para Angico. Via o rosto de Lampião, o sangue de Maria Bonita. Ouvia os tiros e os gritos. E a culpa. A culpa de ter sobrevivido quando tantos morreram. De ter corrido quando outros ficaram. De estar vivo quando o capitão não estava mais. Anos depois, quando as histórias começaram a aparecer nos jornais, nos livros, eu lia tudo escondido. Cada detalhe, cada mentira, cada exagero. Nunca falei nada. Quem iria acreditar? Vi quando começaram a transformar Lampião em lenda. Uns fazendo dele herói, outros demônio. Nenhum deles conheceu o homem de verdade. O homem que tocava sanfona nas noites de lua, que ria das histórias de Volta Seca, que olhava para Maria Bonita como se ela fosse água no deserto. Virgulino não era santo nem diabo. Era um homem que o mundo tinha feito duro, mas que ainda tinha dentro dele alguma coisa que não endureceu. E foi isso que morreu naquela madrugada em Angico. Às vezes me pergunto se eu devia ter voltado, devia ter morrido lá com eles. Se teria sido mais honrado cair atirando ao lado do meu capitão. Mas aí olho para os meus netos crescendo e penso que talvez eu tenha sobrevivido por alguma razão. Para contar essa história, quem sabe? Para que alguém saiba como foi de verdade. Porque naquele dia não morreu só um bando de cangaceiros. Morreu um pedaço do sertão antigo, um modo de viver e de lutar que não voltou mais. O cangaço já estava com os dias contados, isso a gente sabia. O mundo estava mudando rápido demais. As estradas, os automóveis, o rádio, tudo isso ia acabar com o nosso jeito de vida mais cedo ou mais tarde. Lampião também sabia. Talvez por isso ele tenha hesitado tanto em sair de Angico. Talvez ele sentisse que aquele era o fim da linha. O mais difícil de tudo, sabe o que foi? Foi saber o que fizeram com os corpos. Quando soube que tinham cortado as cabeças e exibido em praça pública, algo quebrou dentro de mim. Tempos depois, já velho, fui até Salvador só para ver onde tinham colocado as cabeças de Lampião e Maria Bonita. Estavam num museu, guardadas como se fossem bichos empalhados. Fiquei olhando muito tempo, de longe, não consegui chegar perto. Não era assim que eles deviam ser lembrados. Saí de lá e nunca mais voltei. Enterrei o candeeiro de vez naquele dia. Mas sabe, tem dias que acordo e ainda sinto o cheiro da pólvora, o peso do rifle nas costas, o couro do chapéu apertando a testa. Tem dias que ainda ouço a voz do capitão dando ordens e a risada de Maria Bonita ao longe. E então me lembro daquela última noite, quando Lampião tocou sanfona como se soubesse que era a última vez, como se estivesse se despedindo. O sertão mudou, o mundo mudou, eu mudei, mas Angico ficou parado no tempo. Na minha memória, é sempre 28 de julho de 1938, e eu estou sempre correndo, com o sangue escorrendo pelo braço, com o som dos tiros nos ouvidos. Sabe o que mais me assombra? Não é ter visto tanta morte, é ter visto o fim de algo que achávamos que nunca ia acabar. O cangaço era como um reino sem terra, e Lampião era nosso rei. A gente vivia com medo, sim, mas vivia livres do nosso jeito. Era duro, era violento às vezes, mas era nosso mundo. E num piscar de olhos, tudo acabou. Às vezes penso que talvez fosse melhor assim. Morrer de uma vez, com as botas nos pés, como o capitão, do que ir morrendo aos poucos, vendo o mundo mudar e te deixar para trás. Eu sobrevivi ao massacre de Angico, mas uma parte de mim morreu lá naquela madrugada. A parte que acreditava que a gente podia viver para sempre naquela vida errante, que a gente era invencível sob o comando de Lampião.
A manhã depois do massacre foi a mais silenciosa que já vivi. É estranho como o silêncio pode doer mais que qualquer grito. Lembro de olhar para o céu e ver os urubus começando a circular. A natureza não perde tempo, não é mesmo? Hoje, olhando para trás, vejo que fomos os últimos de uma era. O Brasil já estava virando outra coisa, mas a gente continuava vivendo como se o tempo não passasse no sertão. O senhor me pergunta se me arrependo. De ter sido cangaceiro? Não. De ter sobrevivido? Às vezes. Carrego os mortos de Angico comigo. Cada rosto, cada nome. Carrego o olhar de Lampião naquela última noite, quando ele perguntou se estávamos seguros. Ele sabia que não, mas queria acreditar que sim. Por Maria, talvez. Ela já não aguentava mais aquela vida. O corpo cansa, sabe? Anos correndo, dormindo com um olho aberto, comendo o que dava, bebendo água suja às vezes. O corpo aguenta muito, mas tem hora que ele pede paz. Acho que era isso que Maria queria. E Lampião, que nunca negou nada a ela, ficou mais tempo que devia em Angico. Por amor, entende? Às vezes penso que foi isso que nos matou. Não foi só a volante, não foram os rifles, não foram os soldados. Foi também o amor que fez Lampião baixar a guarda. O que mais posso dizer? Sou o último que ainda lembra como era estar lá. Como era olhar nos olhos de Virgulino Ferreira e sentir que estava diante de alguém maior que a vida. Não um santo, longe disso, mas um homem que o sertão criou à sua imagem. Duro, resistente, mas capaz de florescer quando menos se espera. Como os mandacaros, que parecem mortos, mas um dia explodem em flores. Quando eu me for, e não deve demorar muito agora, levo comigo essas lembranças. O barulho das alpercatas no chão seco, o tilintar das moedas e balas nos bornais, o cheiro de couro e suor, a sanfona de Lampião nas noites em que a gente podia se dar ao luxo de esquecer por algumas horas que éramos os mais procurados do sertão. A última vez que vi o capitão, ele estava de joelhos, abraçado a Maria Bonita, os dois já banhados em sangue. Mas ele ainda olhava para frente, ainda desafiava o mundo, mesmo sabendo que tinha chegado o fim. E talvez seja essa a lição que levo de tudo isso, que mesmo quando não há saída, mesmo quando a noite cai e não vai ter manhã, a gente ainda pode escolher como encarar o fim, de pé ou de joelhos, mas sempre olhando para frente. O senhor me desculpe se falei demais. São lembranças pesadas para carregar sozinho por tanto tempo. Agora que contei, sinto como se Candeeiro pudesse finalmente descansar. José da Silva já carregou ele por tempo demais. O cangaço acabou naquela madrugada em Angico. Mas enquanto houver quem conte a história, enquanto o senhor escrever o que estou lhe dizendo, algo daqueles homens e mulheres continua vivo. Não o sangue, não a violência, mas a coragem de viver à própria maneira, custe o que custar. E se o senhor for até Angico um dia, olhe bem para o chão daquela caatinga. Dizem que a terra ainda guarda o sangue derramado naquela madrugada, que nas noites de lua cheia ainda se pode ouvir o som distante de uma sanfona. Eu não acredito nessas histórias de assombração, mas acredito que há lugares que guardam memórias, e Angico guarda tantas. O resto, como dizem por aí, é silêncio.